Que a boa mão de Deus esteja com você. Vamos agora para o nosso quarto vídeo da disciplina de Eclesiologia. Estamos estudando sobre a igreja, junto com o Instituto Supera, e eu sou o professor Rogério de Souza. Vamos lá. A igreja, como nós vimos, ela é constituída pela totalidade dos salvos, homens e mulheres de todas as nações que atenderam ao chamado do Evangelho. Cristo chamou as pessoas do mundo dos mortos para a vida. Estabeleceu que a igreja ela está fazendo frente ao Hades, ao mundo dos mortos. E assim nós vamos arrebanhando, porque a igreja é o rebanho de Jesus. Nós vamos arrebanhando as pessoas, todas tendo um só pastor, Jesus. Agora, esse sumo pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele estabeleceu o ministério. E aí nós nos perguntamos, qual que é o padrão de ministério de acordo com o Novo Testamento? Não tem padrão. Nós temos modelos. E justamente por quê? Porque a bendita pessoa do Espírito Santo tem dinamismo para poder adaptar o ministério à região e à cultura e às demandas da própria igreja. Existem igrejas que são episcopais, como a Igreja Católica, por exemplo, ela é uma igreja episcopal. Mas não somente a Igreja Católica, como as Assembleias de Deus, elas são episcopais também. O que é o episcopalismo? É quando uma pessoa assume a hegemonia, a liderança, e vai fazer a supervisão do ministério, a supervisão da igreja. No catolicismo, é o Papa. Mas, por exemplo, nas Assembleias de Deus, é o pastor presidente. Nós conhecemos a Assembleia de Deus aqui da CGADB e a Assembleia de Deus da CONAMAD, as duas convenções, uma que é a do Brasil e a outra que é nacional, Ministério do Belém e também o Ministério do Madureira. Mas não existem só as Assembleias de Deus. Você tem uma igreja como a Igreja do Brasil para Cristo, a Igreja Deus e Amor, a Congregação Cristã do Brasil, várias denominações que nós conhecemos aqui, sem falar das igrejas neopentecostais. O episcopalismo é uma forma de organizar a igreja, onde um líder é reconhecido nacionalmente, é reconhecido por uma convenção, é reconhecido por um conselho de pastores. Você vai para as igrejas batistas, por exemplo. Elas são igrejas chamadas de congregacionais, igrejas independentes. Essas igrejas congregacionais, elas têm uma espécie de semi-episcopalismo. Ela não é episcopal, mesmo porque as igrejas batistas elas são independentes. Cada igreja batista tem o seu próprio ministério. Cada igreja batista tem o seu pastor, que é o pastor presidente. Algumas igrejas batistas, elas admitem que o pastor presidente, ele possa não ser o pastor da igreja. Ele possa ser o presidente da igreja sem ser o pastor da igreja. É um dinamismo que existe. Nas igrejas congregacionais, o ministério ele é composto pela própria membresia. Aí a própria membresia é que escolhe quem será o pastor, quem que será o diácono. Isso eu estou falando das igrejas batistas. Existem igrejas que elas são presbiterianas, portanto, os pastores eles surgem do presbitério. E nesse caso, a igreja se organiza de uma maneira colegiada. Isto é, o colégio dos presbíteros é que vai deliberar sobre a administração da igreja e dentre esses presbíteros, um vai ser escolhido para tomar conta de uma igreja, de uma congregação, de um ministério. Quando a gente vai para o Novo Testamento, nós encontramos modelos. Você procura, por exemplo, a pessoa do presbítero na relação de ministérios do apóstolo Paulo e não existe. Paulo, ele não entende que os presbíteros façam parte do ministério, e quando eu estou falando isso é ali na carta aos Efésios. Na carta aos Efésios, Paulo fala que Deus colocou os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os doutores, 5 ordens ministeriais. Mas nem todas as igrejas têm apóstolos, nem todas as igrejas têm profetas, nem todas reconhecem o evangelista como sendo um pastor, e nem todas reconhecem que o pastor ele é um evangelista. E também o ministério dos doutores não é reconhecido como um ministério, mas como um departamento, como um serviço. A eclesiologia de cada denominação
é que vai dizer quais os ministérios que são ministérios, que têm ordenação, que têm consagração, e quais que não têm. As igrejas elas têm uma controvérsia para saber se vai haver ou não um ministério feminino, se nós vamos ordenar mulheres ao pastorado ou não, se deve haver diaconisas ou não, se devemos tratar as irmãs como sendo bispas ou não. E aí, como que faz? Muito bem. A experiência com esta disciplina, já falei para você, nós estamos nos especializando constantemente há mais de 2 décadas em eclesiologia. A experiência nos mostra que, primeiro, toda denominação ela já é uma ramificação de uma outra denominação. Vamos tentar montar aqui uma genealogia. Só tentar. A primeira das igrejas é a igreja de Jerusalém. E a igreja de Jerusalém, ela é apostólica. É o colégio apostólico. É ali que estavam os 11. E depois foi também trazido o Matias, portanto, os 12. É uma igreja apostólica. Mesmo sendo uma igreja apostólica, a igreja de Jerusalém ela começa reconhecendo que o príncipe dos apóstolos é Pedro, ao lado de João. Os 2 principais apóstolos do Senhor Jesus. Tiago morreu. Tiago fazia parte dos 3. Aí Tiago, irmão de João, morreu. Herodes mandou matar. Ficou Pedro e João. Acontece que Pedro ele começa a se dedicar às missões. O Espírito Santo vai chamando ele para um ministério de missionário. E ele vai abrindo as portas da igreja. Ele abriu as portas da igreja para a turma de Jerusalém, depois abriu as portas da igreja para a turma de Samaria, depois abriu as portas da igreja para a conversão de Cornélio, depois ele foi para Antioquia para dar o reconhecimento de Jerusalém para a igreja de Antioquia. E com isto, Tiago foi morto. João é companheiro do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. João está acompanhando Pedro. Mas quando Pedro começa a se expandir, João fica ali em Jerusalém. Só que João nunca assumiu a primazia do ministério de Jerusalém. Quem é que assumiu? Tiago. Não o Tiago que o Herodes mandou matar, mas Tiago, irmão do Senhor Jesus. Jesus, ele tinha Tiago, ele tinha Judas e ele tinha Simão como sendo seus irmãos, segundo a carne, filhos de Maria e de José. Assim que Pedro ele vai deixando a cadeira apostólica dele vazia em Jerusalém, Tiago, irmão do Senhor, assumiu. E assim, depois da morte de Tiago, os outros irmãos do Senhor Jesus. Esse Judas, por exemplo, que escreveu a carta que está no Novo Testamento, também é irmão do Senhor Jesus. Tiago e Judas escreveram 2 cartas que estão em o Novo Testamento. Simão, irmão de Jesus, não nos deixou nenhum escrito, nenhum canonizado. A igreja de Jerusalém, ela tem uma formação apostólica, mas ela assume uma forma de governo episcopal. E por que episcopal? Porque um dentre os 12 assume a cadeira principal e os demais apóstolos vão desenvolver o seu ministério lá fora. Já a igreja de Antioquia, você tem ali os doutores. Portanto, a forma de governo ali é de magistério, é de colegiado, é presbiteral. Então, a fórmula presbiteral é quando o ministério ele forma um magistério. Esse magistério é formado pelos teólogos, pelos doutores da igreja, onde existe o ensino, o doutrinamento e também o envio de missionários ao campo. Essa é a igreja de Antioquia. Quando você vai para a igreja de Alexandria, no Egito, também tem a forma ali magisterial, só que vai se levantar um pouco mais para frente o patriarca de Alexandria. Portanto, estão assumindo o episcopalismo ou o patriarcado. E é assim que a igreja ortodoxa se organiza. É um patriarcado. É o patriarca das metrópoles, das grandes metrópoles, aonde estão as grandes cidades. Você vê o dinamismo que existe? Estamos tentando montar aqui uma genealogia. E nessa genealogia você vai encontrar a figura do apóstolo Paulo. Se a gente ler a carta que ele escreveu para Tito, ele diz que Tito é um comissionado dele, portanto faz parte da comitiva do apóstolo Paulo. Tito é considerado o irmão do apóstolo, sabe, ocupa um lugar especial no coração do apóstolo. É um secretário do apóstolo Paulo também. Aí Paulo estabelece Tito
em Creta. E ele diz que Tito tem a missão de estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Fórmula presbiteriana de governo de igreja. Presbíteros. E esses presbíteros, de acordo com o apóstolo Paulo, quando ele escreve para Timóteo, devem ser responsáveis pela pregação da palavra. E se houverem presbíteros que são professores, ensinadores, que se dedicam full time ao magistério, esses presbíteros devem ser remunerados, porque todo aquele que é instruído na palavra deve repartir de todos os seus bens com aquele que o instrui, portanto tem que pagar pelos seus ensinamentos. O presbítero que trabalha na palavra é digno de duplicada honra. Fórmula presbiteriana. Essa fórmula presbiteriana foi assumida pelos reformados, pelos reformadores. Os reformadores, eles organizaram as igrejas presbiterianas assim. Os pastores são presbíteros e, no caso, são os mais antigos da igreja, aqueles mais tradicionais da igreja, que passam pelo magistério primeiro, que passam pelo preparo teológico primeiro, são 4 a 6 anos de seminário, recebendo formação teológica, para depois receber a ordenação ao pastorado e, como presbíteros, assumem uma igreja e vão exercer ali o ministério pastoral junto com os demais funcionários da igreja, que são diáconos, e algumas igrejas ordenam irmãs para a diaconia, são diaconisas, outras não. Nas Assembleias de Deus a controvérsia continua. O ministério do Madureira tem maior abertura. O ministério do Belém já não tem essa abertura. Mesmo não tendo um reconhecimento do trabalho diaconal das irmãs, elas continuam fazendo seu trabalho diaconal. Elas servem a ceia em algumas igrejas, elas fazem parte da recepção em outras, tomam conta da assistência social, tomam conta de salas de escola bíblica dominical, fazem seu trabalho de diaconia da mesma forma, mesmo não recebendo o reconhecimento e a credencial. Outras igrejas não, como as igrejas do Evangelho Quadrangular. Tanto faz a ordenação de pastoras, de diaconisas, como a liderança da igreja é hegemonicamente feminina. E existem muitas pastoras cujos maridos são só marido da pastora, não são pastores. Outras igrejas exigem que haja uma ordenação para o pastor, para que ele seja o pastor, e a sua esposa seja ordenada a pastora da igreja, embora que as funções sejam diversas. Vê só o dinamismo? Quando a igreja católica ela entrou em cisão com a igreja oriental, ela manteve o episcopalismo, e a igreja oriental manteve o patriarcado, maneiras diferentes. Quando surgiram os luteranos, eles mantêm o magistério. Então o magistério tem a palavra final em todas as questões de doutrina e de organização. Aí as igrejas luteranas se organizam ali dentro das suas próprias convenções, seus próprios colegiados. Quando surgiram os presbiterianos, como eu já disse aqui, organizou-se o ministério de uma maneira presbiteriana, mas teve controvérsia. Aí as controvérsias veio com a igreja anglicana. A igreja anglicana, ela é uma igreja onde o líder da igreja anglicana é o rei da Inglaterra ou a rainha da Inglaterra. É uma igreja episcopal, porque ela vai ter ali um bispo que ele é o responsável pela igreja maior, a igreja da Inglaterra. Só que o líder da igreja da Inglaterra não é esse bispo, e sim o rei ou a rainha da Inglaterra. E aí, como funciona? Foi nesse ponto que surgiram as igrejas independentes. Dentro da Inglaterra, surgiu o movimento dos Quakers. Os Quakers, eles eram homens e mulheres, famílias inteiras, que naquela Inglaterra do tempo das grandes monarquias, quando o rei passasse, quando alguém da corte passasse, um conde, um barão, uma baronesa, alguém passasse, tinha que se encurvar diante dessa autoridade e até declinar o chapéu. O que faziam os Quakers? Eles não eram sujeitos. Eles diziam que a igreja não poderia ter o rei ou a rainha da Inglaterra como líder, que o líder da igreja era o Espírito Santo e era o Senhor Jesus. Por isso os Quakers, uma palavra que traduzida pode ser chamada de os tremedores. E por que tremedores? Porque eles começaram a dar ênfase na pregação espontânea, de Bíblia na mão. Tem aquela versão da Bíblia chamada King James, do rei Tiago. Essa versão em inglês
é uma excelente tradução. Eles, com a Bíblia na mão, eles não se sujeitavam ao clericalismo da igreja anglicana, ao episcopalismo da igreja anglicana, a esse monarquismo, aonde os nobres eles eram melhores do que os demais. E assim os quakers eles hiperlotavam as cadeias na Inglaterra e eles se refugiaram na América e trouxeram para a América essa versão mais espontânea da pregação do Evangelho. Eles eram congregacionais, quer dizer, entre eles é que se levantava o responsável pelo trabalho, e isso por uma espécie de período. 1 ano, 2 anos, 4 anos, tinha um mandato. Só isso. Passou esse período de serviço, voltava para a membresia naturalmente. Lá na Alemanha aconteceu a mesma coisa com a igreja luterana. Surgiram os pietistas. E os pietistas eles eram um movimento dentro da igreja luterana de irmãos e irmãs que queriam um evangelho mais simples, praticado por todo mundo, já que o sacerdócio universal era uma doutrina de que qualquer crente podia tomar conta da sua própria salvação. Assim surgiram líderes como o Menno-Simons. Aí dos Menno-Simons surgiu os Menonitas. E os menonitas eles são também congregacionais, organizam a igreja local. Entre os irmãos é levantado ali quem vai ser o pastor, o responsável pela igreja. Alguns não chamam de pastor, chamam de anciãos, no ancianato, e o ancião vai ocupar ali as funções pastorais. Neste caso, algumas igrejas entendem que o pastorado é um cargo e outros entendem que o pastorado é um dom, é uma função, como acontece com a Congregação Cristã do Brasil. A Igreja Congregação Cristã do Brasil, ela vem dos presbiterianos. Louis Francescon, na Itália, ele pertencia à Igreja Presbiteriana. Quando chegou aqui no Brasil, ainda esteve dentro da Igreja Presbiteriana. Os presbiterianos entenderam que ele tinha a doutrina pentecostal, de batismo no Espírito Santo. E o Louis Francescon ele começou a rejeitar o batismo infantil, o batismo de criança, que era praticado pela Igreja Presbiteriana. Consequentemente, ele teve que ser afastado da Igreja Presbiteriana e ele começou, aqui no Paraná, ele começou com a Igreja Congregação Cristã do Brasil, batizando por imersão e ensinando sobre o batismo com o Espírito Santo. Inclusive, ele tinha amizade com os fundadores da Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Não é aquela amizade de vamos conviver juntos, mas não havia inimizade. Essas inimizades, essa separação entre os pentecostais é uma coisa que vai acontecer um pouco mais para frente. Mas a princípio, esses europeus, italianos, suecos, americanos, batistas, metodistas, eles tinham a ideia de que o importante era fazer a pregação da palavra de Deus e depois é que vem todas essas controvérsias de dividir as igrejas. Dentro da Congregação Cristã do Brasil existe o ancião e os cooperadores. Então o ancião ele tem as funções pastorais, mas ele não tem uma ordenação pastoral, mas ele é reconhecido como pastor da igreja, só não é chamado de pastor, ele é chamado de ancião. Outras igrejas fazem isso também. Agora, nos movimentos neopentecostais, existe uma recuperação, uma retomada do ministério apostólico. Portanto, existe ordenação, inclusive, para apóstolos. Os pastores são reconhecidos como apóstolos, isto é, fundadores de igreja, fundadores do ministério. É a pessoa mais ilustre da igreja, é aquele que tem autoridade. Aí eles chamam, nós somos apostólicos, nós somos uma igreja apostólica, que tem uma visão apostólica, uma mensagem apostólica e treinamento, inclusive, voltado para o ministério apostólico. Outras igrejas não usam o nome de apóstolo, são igrejas missionárias. Portanto, a organização da igreja gira em torno da figura do missionário, pastor missionário ou simplesmente o missionário, né? Com letra maiúscula. Está gostando de estudar eclesiologia? Era isso que você estava esperando? Está batendo com o conhecimento que você já tinha? Está ampliando o seu conhecimento? Nós do Instituto Supera estamos muito contentes e felizes de que você esteja caminhando conosco até aqui e que você percebeu que ao continuar investindo na sua formação, juntamente conosco aqui,
muitas águas vão passar debaixo dessa ponte e que vai trazer edificação para você e para as pessoas a quem Deus colocar no seu caminho para receber a ministração do Evangelho também. Queremos que você tenha uma formação sadia, saudável, com uma teologia muito bem fundamentada, que não leve você para os extremismos, mas deixe você ali, sabe, naquela zona de diálogo com muitas das tradições evangélicas. Eu sempre lembro do que dizia Agostinho, que é de tradição católica. Eu não concordo com quase nada do que Agostinho vem ensinando nas bases do catolicismo, mas eu leio bastante. E uma das coisas que Agostinho dizia era o seguinte: para aquilo que é essencial, nós temos a, a unidade. É essencial. São as doutrinas capitais da fé cristã. Para aquilo que é não essencial, que pode ser debatido, discutido, aí nós temos a liberdade. E a liberdade que nós queremos é aquela liberdade que a gente respeita para os outros também. Voltaire, que era um deísta, não era um teísta, Voltaire não acreditava que Deus interferia no curso da história. Voltaire, ele escreveu um livro sobre a tolerância religiosa. Veja só, um deísta que não crê na interferência de Deus, nem crê que as orações sejam eficazes, ele escreveu um livro sobre a tolerância religiosa, justamente porque estavam sendo praticadas intolerâncias dos protestantes contra os católicos e dos católicos contra os protestantes. Por isso, como diz Agostinho, para aquilo que é essencial, temos a unidade. Para aquilo que é não essencial, nós temos a liberdade. E para as demais coisas, Agostinho dizia, temos que ter o amor. O amor, essa é a linguagem com a qual os cristãos vão pregar o Evangelho e vão se comunicar com Deus e vão comunicar Deus. Esse amor, ele é a razão de toda a nossa ciência. Lembrando, como diz o apóstolo Paulo, a ciência incha, mas o amor edifica. Por isso, para terminar aqui a nossa matéria de eclesiologia, nós vemos que, na atualidade, não tem como nós estabelecermos aqui qual é a igreja verdadeira em termos de denominação. Mas o que a gente pode dizer? É que existe sim um fio de prata que nos liga diretamente com a igreja dos apóstolos. E a gente vai segurando esse fio de prata. Vamos estudando o Novo Testamento. Vamos buscando o Espírito Santo. Vamos pregando o Evangelho. Vamos corrigindo os desvios doutrinários e também os desvios administrativos da igreja. A reforma protestante é justamente esse chamamento para que nenhuma denominação vire um bloco de concreto imexível. A reforma protestante é para que a gente faça a revisão dos cursos da história da igreja. E a gente vai conversando com as sociedades humanas, vamos conversando com o século em que nós estamos, século XXI, e que a gente vai fazendo as correções de rota e nunca a gente venha soltar o fio de prata. E também não podemos fazer aquelas amarras que eu já falei, aqueles nó no meio do caminho, para puxar um fio só para nós aqui e formarmos uma seita cristã cheia de heresias antibíblicas e conduzindo as pessoas para o pior dos mundos, que é o mundo dos mortos. Quer dizer, descaracterizando a igreja, dizendo que a Bíblia não é suficiente, que o Espírito Santo é só para alguns, que a doutrina de salvação é exclusividade nossa, de que Jesus só voltou espiritualmente e não voltará visivelmente, que o mundo é eterno. Tomar muito cuidado com o evangelho da nova era, tomar muito cuidado com os livros apócrifos, tomar muito cuidado com essa teologia da libertação, essa teologia liberal, tomar todo o cuidado para que a gente consiga chegar ao fim da nossa fé, que é a salvação das nossas almas. E a salvação não só das nossas almas. Paulo disse, fazendo isso, disse a Timóteo, fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo quanto aqueles que te ouvem. E que assim, esse nosso caminhar juntos, junto com o Instituto Supera, possa ser saudável para você. Que daqui a algum tempo você diga, eu me formei e vou continuar me formando. E se alguém pedir para você uma referência em formação teológica, que você possa indicar o Instituto Supera, onde você se formou. Que você possa referenciar, dizendo, estudamos com o professor Rogério e com toda a equipe pedagógica do Instituto. E que você não venha se arrepender deste bom investimento que você está fazendo. Bom,
Nós agora estamos terminando essa disciplina e aqui o teu curso básico também está quase terminando. Quero ter certeza de que você começou lá estudando conosco teísmo, teologia, introdução à teologia, passou por cristologia, pneumatologia, angelologia, antropologia, armatiologia, soterologia, Antigo Testamento, Novo Testamento, que você fez todo o percurso, não pulou etapas. Quero ter certeza de que você não cortou o fio de prata. As nossas avaliações estão de acordo com o conteúdo das aulas e do material didático. Agora, sobretudo, consciência. Consciência. Se não conseguiu tempo, precisa arrumar tempo. Manter o material acessível para fazer toda a revisão necessária. Sou o professor Rogério de Souza, Instituto Supera, curso básico em teologia, disciplina Eclesiologia. Satisfação.